Boa tarde, pessoal. A gente vai começar em alguns instantes o nosso webinar para falar do Sophos Endpoint 100. Bom, pessoal, vou começar aqui. Primeiro prazer, eu sou a Nicole, eu sou a gerente de produtos de cibersegurança da WDC. Comigo hoje vai apresentar o Primo, que é o nosso pré-vendas, nosso CIE voltado para a parte de também de cibersegurança. Ele se apresenta melhor para vocês quando a gente for falar um pouquinho mais da área técnica. A gente vai começar falando um pouquinho de WDC, um pouquinho de quem somos. Sei que a maioria de vocês são nossos parceiros, mas para a gente reforçar tudo que a gente construiu nesse momento. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho de WDC, do mercado atual, tanto para tipos de ataques voltados principalmente para endpoint, como que está essas atualidades. Falar um pouquinho da evolução do endpoint, até para a gente entender da onde a gente veio para os nomes que a gente já conhece hoje, como EDR, XDR, e essas soluções que a gente vê comumente, mas entender como esse caminho foi moldado, e falar da oferta realmente do Sofo 100. Falando de WDC, a gente foi uma empresa que nasceu no mundo de telecom. Então, nosso fundador era VP de vendas da maior operadora de comunicação, como uma TIM, uma Claro, uma Vivo, dos Estados Unidos, a AT&T. Vindo de lá, ele voltou para o Brasil para cuidar realmente desses negócios e para abrir uma empresa. E aí a nossa empresa nasceu nesse core
voltada para provedor, de operadora, realmente no mundo de telecom, isso lá em 2003. A gente foi fazendo alguns caminhos daqui até onde a gente chegou. Alguns principais deles foi a expedição que a gente teve em 2011, onde o Vanderlei, que é o fundador da nossa empresa, ele andou pelo Brasil inteiro, entendendo realmente a realidade do cliente. Então, o que esse cliente realmente precisava, quais eram as dores que eles tinham no dia a dia. E aí, dessa expedição, nasceu muitas coisas que a gente tem hoje, que talvez vocês conheçam, como as nossas modalidades de locação, onde a gente consegue ter ali alguns diferenciais, tanto fiscais como competitivos, mas com a alocação desses equipamentos a gente conseguiu viabilizar com que muitos provedores conseguissem alcançar novas tecnologias. E isso hoje a gente já tem para todo o mercado. Então, hoje, por exemplo, se você for comprar com a gente um hardware, isso também é possível, sendo um firewall, ou sendo esses equipamentos para telecom, ou diversas outras vertentes que a gente tem. A gente também teve a nossa inauguração na Bolsa, então em 2021 a gente entrou para a Bolsa de Valores, já como uma empresa de capital aberto, e construindo todo esse caminho. Em 2025, a gente adquiriu a Infinity, que é uma empresa de consultoria, muito voltado para o mercado de telecom, é onde é o core deles hoje, mas a ideia é que eles sejam um braço de apoio para diversas tecnologias que a gente tem dentro de casa. Hoje a WDC tem um portfólio muito extenso, então a gente conta com mais de 50 marcas dentro do nosso portfólio, entre elas Sophos e nossas marcas de cibersegurança, mas também diversas outras marcas, tanto na vertical de áudio e vídeo, de telecom. Hoje a gente tem uma BU só voltada para data center, temos marcas que têm muita tecnologia nova sendo embarcada, como hoje a gente tem um equipamento vindo pela WDC, que ele consegue fazer redundância, tanto do link de internet com um chip de telefonia para qualquer operadora. E hoje a gente tem tecnologia dentro de casa que consegue fazer um provedor se tornar uma operadora telefônica com 5G, tudo mais. Então a gente tem diversas tecnologias dentro dessas 50 marcas, áudio e vídeo, LED, então realmente um portfólio bem robusto. Dentro desses anos a gente tem uma empresa que é 100% de capital nacional, mais de 20 anos de experiência e mais de 18 mil clientes atendidos durante todo o nosso processo. A nossa ideia é realmente ser uma empresa que fique próxima de vocês, que a gente consiga dar agilidade e ser realmente descomplicada nos nossos processos e ter principalmente o relacionamento, que é o diferencial que a gente sempre carrega, de conseguir apoiar vocês, os nossos parceiros, realmente de ponta a ponta, seja numa negociação comercial, mas seja na nossa parte técnica, com uma equipe dedicada para vocês, para que vocês consigam tanto trazer os seus dilemas, as suas dúvidas, e a gente possa ajudar vocês dentro de casa. Outra coisa muito legal que a gente sempre reforça quando a gente pode é o showroom da WDC. Hoje a gente tem o Experience Center, que é onde a gente tem todos os nossos projetos. Então, como eu falei, a gente tem marcas de diversas BUs. Se vocês vierem para o nosso escritório hoje, vocês vão ter nossos painéis de LEDs dentro do nosso escritório, nosso data center ali no meio, onde está toda a parte da WDC realmente, onde a gente entrega ali todos os nossos servidores. A gente tem toda a parte do LED para fazer treinamentos, tem as nossas câmeras que ficam expostas lá também. Então, câmera com reconhecimento facial, detector de fumaça. É realmente um showroom para que vocês consigam ver de perto todos os equipamentos que a gente tem falado. Então, você consegue vir aqui, conhecer todos os nossos escritórios, mas principalmente é um convite para vocês, para deixar isso aberto para tanto vocês nos virem visitar, mas também para vocês trazerem os clientes de vocês, onde a gente possa te ajudar com algum projeto, com alguma coisa. A gente consegue realmente fazer disso um ponto de encontro, tanto para os clientes finais de vocês, quanto para vocês. E fica aqui, como sempre, vai ter o nosso convite para vocês conhecerem esse nosso ambiente. Aqui, nosso data center, realmente no meio do escritório. Bom, vou passar a palavra para o primo e espero que tenhamos um bom webinar e contem com a gente, pessoal. Boa tarde a todos. Meu nome é Nilson Primo. O Nicole já me apresentou, mas eu sou o System Engineer, né, responsável por a divisão de pré-vendas, né, de cibersegurança dentro da WDC, tá ok? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre
ataque mesmo, sobre como que a gente pode estar conhecendo os sofos. Então, pessoal, o que que pode acontecer em 60 minutos quando você não tem proteção? 60 minutos você pode escutar por volta de 30 músicas na sua playlist, você pode limpar a sua caixa de e-mail, ou você pode perder o controle total da sua segurança e da sua rede. Então, muito rápido, tudo isso pode acontecer. Na atualidade de hoje, alguns dados que são importantes: 55% das técnicas preventivas que existem hoje, elas não são suficientes para impedir qualquer tipo de ataque, principalmente quando a gente fala de ransomware ou quando você utiliza qualquer tipo de malware para explorar a parte de credencial legitimizada, ou para você roubar alguma coisa de credencial. É, Também um outro dado importante são 7 dias. Quando você sofre um ataque, o tempo de permanência mínima que um hacker ele fica dentro da sua infraestrutura são 7 dias. Por quê? Porque nesses 7 dias é o tempo que o cara tem para roubar todo e qualquer tipo de informação, vazar todo tipo de credencial, e com isso, quando ele finaliza tudo que ele tem para fazer, aí sim ele faz o ataque de ransomware, né, fazendo a criptografia e cobrando depois aí em bitcoins aí o resgate, né? E 76% aí do aumento de carga de trabalho e fadiga até do estado em alerta, dizem que as ferramentas que a gente tem hoje e os profissionais, devido a isso daí, né, eles sofrem esgotamento profissional muito grande na área de cibersegurança, porque existe realmente uma grande preocupação. Todo cara de TI ou cara de cyber, a gente sempre fala que não existe uma rede segura. E a gente fica pensando qual é o dia, qual é o horário que a gente pode ou não ser atacado. Então, como que a gente vai fazer essa prevenção desses ataques, né? Então, falando em ataque, aqui eu estou citando para vocês e mostrando quais são os ataques que eles são os mais comuns. Lembrando que todo ataque hoje, pessoal, ele é estruturado e ele é coordenado. Então, hoje em dia, todos os ataques eles são cirúrgicos, né? Então, quando um cara ele faz uma engenharia social, ele sabe muito bem o que ele está fazendo, o que ele quer é, pegar dentro da sua infraestrutura. Então, ransomware, que é o mais comum, que é o mais temido, que é o ataque onde você vai fazer a parte de criptografia. O spear phishing, que é um ataque de engenharia social muito utilizado, porque aí esse cara é o cara que você vai receber no e-mail ou receber no WhatsApp, para ele poder fazer um roubo de credencial, ou ele implantar qualquer tipo de malware aí, ou um trojan, ou um spoofing, ou um cryptjacking, todos esses caras que existem aí, para quê? Para que ele possa invadir a sua infraestrutura. É, Bom, Trojan, ataques de força bruta, spoofing, cryptjacking, backdoor, eavesdropping, ou seja, tem uma lista gigante aí, né? Esses aqui são os principais ataques que a gente vê. Mas um pouquinho para frente a gente vai mostrar um ataque de ransomware, para vocês verem como é que ele age, né, dentro da sua infraestrutura. Bom, aqui, pessoal, a gente vai falar de EPP primeiro. Então, lá para os idos dos anos 80, surgiu e nasceu o antivírus. Então, o antivírus ele vinha para fazer o quê? Para combater e avaliar qualquer tipo de malware. Então, a princípio, ele foi criado para isso. E com o tempo, ele foi migrando e foi evoluindo. Então, o conceito aí de endpoint, ele acabou evoluindo. Com essa evolução, surgiram o quê? Novos dispositivos. Então, nasceu o IoT, e com essa evolução, a gente percebeu que os antivírus
eles precisavam de um pouco mais. Então ele precisava de filtro de conteúdo, principalmente para URL, onde nós encontramos aí sites maliciosos ou sites que ele tem qualquer tipo de vírus ou torrents, que quem é dos anos 90 aí sabe muito bem, o cara ficava baixando música, filme e tudo mais, então ele pegava bastante coisa. Então a gente tinha que ter dentro do antivírus embutido esse conteúdo, esse filtro de conteúdo. E também bloqueio automático de URL. Então, todo tipo de bloqueio, né? Então não pode fazer liberação das URLs. Então, o EPP, ele nasceu para fazer essa parte de proteção dos endpoints, e a princípio, o EPP, ele, ele era formado, né? Ele foi criado para fazer toda a parte de arquivos e assinaturas e de ameaças. Então, como é que funcionava isso daí? Então, o fabricante ele tem uma sandbox, onde ele tem imagina um arquivo lotadinho de vírus ali, onde você tem uma assinatura. Então, cada um desses vírus ele leva uma assinatura. Então, quando você comprava um EPP ou antivírus lá no passado, então você tinha que automaticamente fazer a instalação na sua máquina e de tempos em tempos você tinha que tomar duas ações. Primeira ação, você tinha que automaticamente ficar baixando update dessa sandbox, fazendo atualização, e depois você tinha que fazer scan na máquina dos usuários. Então, acredito aí que quem é mais velho aí sofreu bastante aí, quando o cara de TI falava assim, pô, pessoal, vou rodar o antivírus. E muitas vezes levava aí de 20 minutos até 1 hora para fazer isso daí, e nesse tempo ele ocupava todo o processo de rede da empresa, ocupava toda a largura de banda e ninguém conseguia trabalhar enquanto não fizesse esse scan dentro da rede. Então, era o processo que tinha antes. Outro processo que ele tinha era do bloqueio de aplicação do URL. Então, era feito o quê? Era feito uma blacklist. Então, todo e qualquer tipo de arquivo que ele entrava, a gente tinha a opção de colocar numa blacklist, ou se ele ficasse pegando toda hora, você colocava ele numa whitelist. E com isso, a gente conseguia daí também fazer as devidas liberações, principalmente aqueles arquivos que tinha é, dados bancários e tudo mais, esse tipo de coisa que dentro da sua infraestrutura você utilizava. Então, para evitar dele não ficar bloqueando, colocava na whitelist. E quando era alguma coisa que você entendia que era maléfica, você colocava aí dentro de uma blacklist. Utilizando a sandbox, que eu já falei, e com o passar do tempo, o EPP ele passou também até machine learning. Então ele começou a ter o aprendizado de máquina também. Ele passou também a fazer a detecção de ameaças Zero Trust. Então, é, ele não fazia somente aquela ação estática de proteção, mas ele, em alguns momentos, ele tinha algumas ações aí dinâmicas, principalmente quando a gente fala de Zero Trust, ok? Ele começou, então, a sair daquele modo estático e começou a dar respostas automáticas também. E passou a ser um modo preventivo. Então, ele, que é o antivírus, né? Ele só prevenia. Então, ele estava saindo disso daí. Com isso daí nasceu o EDR. Então, o EDR ele já nasceu com machine learning e inteligência artificial. Ele já vinha também com monitoramento contínuo em tempo real e baseado em comportamento. O que significa isso daí? Significa que eu não preciso toda hora ficar baixando as atualizações dentro dessa sandbox do fabricante. Não, ele já faz isso para mim automático. Outro ponto que é importante, o EDR ele trabalha em tempo real. Então, ele não trabalha de modo estático, ele trabalha em modo dinâmico. Então, quando você
precisa que ele faça uma análise, ele já está fazendo automaticamente dentro da sua infraestrutura, porque ele trabalha baseado em comportamento. Então, função desse cara é detectar e prevenir e responder automaticamente a qualquer tipo de ataque. Então, ele é baseado em regras, né? Onde ele existem os frameworks aí de infraestrutura de rede, onde a gente consegue daí verificar o CVS e com isso a gente consegue daí responder qualquer tipo de ataque que a sua infraestrutura ele venha a ter, né? Então, o EDR, então, ele é a evolução do antivírus. E o mais importante, ele não depende mais de assinaturas. Como é que está hoje em dia isso daí, então? Então, na atualidade, todo mundo precisa de uma proteção para o seu endpoint, seja o seu workstation, sua máquina de trabalho ali, né? Ou o seu servidor de rede. Então, isso é fundamental, porque, como eu falei, hoje os ataques eles são estruturados. E quando você não tem uma proteção, você pode realmente aí tá correndo um risco bem grande aí. E também, eu gosto sempre de frisar, não adianta você colocar qualquer coisa para fazer a sua proteção. Eu sei que existiu uma época em que a gente colocava aí antivírus aí de todos os tipos aí, né, dentro da nossa infraestrutura, inclusive, porque a gente tinha aquela sensação de proteção. Mas hoje não dá para fazer isso daí. Então a gente realmente tem que partir para uma solução aí que é, é uma solução real, né, que vai te proteger mesmo. Então, o crescimento da Edge, né? Hoje a gente tem desde o IoT, isso até dispositivos, largura de banda, infraestrutura, ou seja, tudo cresceu e com isso daí também, infelizmente, os malwares também cresceram, né? Então hoje todo dia nasce um malware novo. Então se você verificar e entrar numa Mitre, por exemplo, e verificar o CVS, a gente consegue ver que todo dia tem um CVE novo informando qualquer tipo de ataque. Ou é ataque em sistemas operacionais, ou é ataque dentro das redes sociais, no Instagram, o Facebook, o LinkedIn, ou ataques aí de vulnerabilidade, ou ataques de credencial, ou seja, todo dia tem uma CVE nova. Então, devido ao crescimento do IoT e mostrando que os ataques aí eles continuam, né, coordenados e estruturados. E a necessidade também de você ter dentro da sua infraestrutura o monitoramento e gerenciamento dos endpoints. A gente tem que ter autenticação, a gente tem que saber o que o usuário ele tem dentro da sua máquina, como que está o comportamento do seu usuário. Então, hoje é mais que fundamental a gente ter esse gerenciamento. E para isso, a gente vai entrar agora no Sofo 100. Então, o que é, pessoal, o Sofo 100? Primeira coisa importante que eu gosto de falar, o Sofo 100, ele é um endpoint, ele é um EDR, ok? Só que ele é exclusivo para organizações de médio e pequeno porte. Por quê? Eles vão trabalhar até 100 funcionários. Importante falar também que ele tem as mesmas funcionalidades do Sophos EDR. Então, quando você tem um Sophos 100, você tem um Sophos EDR, eles são iguais. Então, isso é o mais importante. Todas as features que eu encontro no meu Sophos EDR para proteção, eu também tenho isso daí no meu Sophos 100. Só que o grande diferencial dele, primeiro, é o preço excepcional. Então, esse é o primeiro ponto e é o mais importante. Você tem uma proteção a um custo excepcional, tem um preço muito bom, e com isso você mantém aí a proteção da sua empresa. Segundo ponto, instalação
é uma instalação simples. Então, o agente de instalação da Sophos é um agente extremamente fácil, extremamente simples de fazer instalação, tanto para qualquer tipo de sistema operacional, eu estou falando de Windows, Mac e Linux, então ele é extremamente simples de fazer a instalação, o que ajuda bastante. E outro ponto é que ele é extremamente rápido também. Então, quando você faz uma instalação do agente, cara, ele não leva mais que 30 segundos. Então, ele é muito, muito rápido mesmo para fazer essa instalação. Quando você sobe a instalação desse cara, dentro da console da Sophos, que é o Sophos Central, ele já aparece o seu dispositivo, mostrando todas as informações que ele tem, desde IP, MAC address, o nome do usuário. Então, ou seja, ele já traz todas as informações do seu dispositivo também. Então, isso é uma coisa bem importante. A segurança do endpoint extremamente confiável e bem conceituada. Eu vou mostrar para vocês aonde a Sophos está dentro aí dos grandes mercados aí, né? E dentro de um Gartner, uma Mitre e tudo mais. Já mostro para vocês também. E ideal para empresas aí que eles precisam de uma defesa robusta, forte, mas eles não têm grandes aí times de TI e também não tem elevado orçamento. É, uma coisa que é importante também no Sofo 100 é que eu não preciso de um time gigante de cibersegurança para fazer toda a parte de proteção. Você tem o Sofo Central e com isso, tudo e qualquer movimento que aconteça, ele vai mostrar para a gente. Então ele sempre vai te alertar. O alerta ele pode ser dado através do Messenger, através do WhatsApp, ou seja, você como administrador, você não precisa também ficar olhando na tela do Sofo Centro ali para ver se tem algum tipo de problema. Não, você pode programar esse cara para te alertar caso a sua infraestrutura seja atacada. Então, isso também é bem bacana. Então, eu não preciso de um grande número aí de pessoas. Outro ponto, a parte de treinamento e certificação. Isso é um grande diferencial da WDC, onde a gente nós somos um distribuidor de valor agregado. Então, eu não quero somente te vender o produto. Não, a gente quer treinar você para que você possa vender dentro do seu cliente final. Então, a gente vai ajudar você em todo esse processo daí também. Então, desde o do treinamento comercial, onde a gente pode mostrar técnicas de venda, como que a gente venda, para quem a gente vende, como que a gente vende esse produto, e também toda a parte técnica, onde a gente tem o time de pré-vendas, que é o time de design center, onde a gente pode dar treinamento para o seu time, desde a parte de pós-venda, como também o seu time de pré-venda, se for necessário. Então a gente mostra na prática mesmo como é que a gente faz a instalação, como é que a gente opera o Sofo Centro, o que ele tem de diferencial ali. Então a gente pode mostrar isso daí também. E o mais importante aí, toda vez que vocês precisarem comprar o Sofos 100 ou qualquer outro EDR ou XDR da Sofos, é necessário que você faça o registro de oportunidade. E esse cara, ele seja aprovado dentro da Sofos aí. Também é muito simples de fazer, quando você entra no site lá da Sofos, ali já tem todo o, o caminho ali, né, para você fazer esse registro de oportunidade. E se você tiver dificuldade, também a gente tem um time aqui dentro da WDC onde a gente pode também estar apoiando vocês e mostrando aí como que você faz um RO para ter essa aprovação aí dentro da Sofos e com isso a gente ter um preço muito agressivo e um preço de mercado onde a gente hoje é, tem um valor agregado bom aí, a gente consegue ter preço bom de mercado, tá ok? Bom, falando no Endpoint 100, alguns diferenciais aqui que a gente vê. Eu vou citar alguns que eu acho bastante importante. Proteção contra ataque adaptativo. Proteção do aquele hands on keyboard é um ataque onde o hacker
ele toma conta do seu dispositivo. Então, a partir do momento que ele entra, isso aqui é um ataque que a gente faz via e-mail ou que a gente faça via um WhatsApp, principalmente porque as empresas hoje têm muito usuário que ele utiliza o web WhatsApp, né? Então, quando o cara ele entra, ele traz esse malware, então esse cara ele pode assumir aí a sua máquina e não deixar você fazer mais nada, né? Até para você desligar, você tem que desligar de forma aí manual, porque senão ele acaba te complicando daí. Então, ele consegue fazer essa proteção. Então, ele não permite que o malware ele tome, que o atacante, né, ele tome conta aí do seu dispositivo. Aviso ao ataque crítico. Então, ele alerta qualquer tipo de movimentação, seja ela lateral ou não, qualquer tipo de comportamento anômalo que ele tenha, ele vai te alertar. Muitas vezes para falsos positivos, mas daí você faz o cadastro ali como blacklist ou dentro da whitelist para você cadastrar esse cara. Mas o importante, a ferramenta ela sempre vai te alertar. E o alerta é muito rápido mesmo. Eu vou mostrar isso aí na prática para vocês. Verificação de integridade da conta. É um modo de você melhorar a segurança, o nível de segurança, e você comparar aí aos seus usuários também. Então ele vai ficar fazendo aquele checklist. Uma grande vantagem do EDR é que ele fica o tempo todo fazendo verificação de integridade dentro da sua conta. Então, diferente de um EPP, onde ele trabalha de modo estático, né? Então, trabalha naquele modo preventivo e tudo mais. O EDR não. O EDR ele fica o tempo todo verificando, olhando, verificando qualquer tipo de movimentação, qualquer tipo de comportamento anômalo. Então, ele já faz isso automático para você. Isso tira também aí do nosso time de TI ou de cyber aquela obrigatoriedade, aquele peso de ficar o tempo todo pensando, puxa vida, eu tenho que fazer scan dentro da minha infraestrutura, porque eu estou preocupado aí de todo dia tem um malware novo nascendo, né? Então não precisa, ele faz esse checklist para você, ele faz esse discovery para você. Proteção remota contra ransomware. Bom, eu vou mostrar isso na prática, mas ele faz todo tipo de bloqueio a qualquer técnica aí de criptografia de mercado. O endpoint, o SEM, ele foi testado, a gente tem dentro da WDC mais de 20 mil arquivos aí com vírus, hoje mais ou menos aí perto de uns 500 malwares aí para fazer a parte de criptografia. Então ele foi extremamente testado e a própria Sophos tem um super laboratório nos Estados Unidos, onde ele faz todo tipo de teste aí também contra qualquer tipo de comportamento anômalo. Primo, e se você tiver um ataque de um zero day? Também mesma coisa, ele vai fazer a proteção. Por quê? Porque o zero day, apesar de ele ser novo, ele vai tentar alterar o comportamento dentro do seu dispositivo. Então, a Sophos, ela não vai permitir qualquer tipo de mudança, alteração, movimento de comportamento. Então, aí ele vai fazer os devidos bloqueios. CryptoGuard. Aqui a gente consegue fazer toda a parte de detecção, bloqueio e o mais importante é o rollback. A gente consegue reverter qualquer tipo de ataque, inclusive ataques desconhecidos zero day. Então, quando a gente, dentro das nossas políticas, a gente aplica o Runtime Protection, ele entra no CryptoGuard e a gente consegue, daí com isso, fazer aí o rollback se necessário. Olha, 98% das vezes que você sofre qualquer tipo de ataque, ele bloqueia automático.
Então a gente nem chega a utilizar o Runtime Protection. Porém, bom saber que a gente tem essa ferramenta também de reversão. Então, para entender aí um pouco mais. Hoje, quando você sofre um ataque de ransomware, duas coisas acontecem. A primeira que a gente vê que é a criptografia. Segunda é que o ransomware, ele deleta automaticamente o seu volume shadow copy, então o seu VSS. O que a Sophos ela faz? A Sophos ela vai blindar, ela vai proteger esse cara. Então ela não vai permitir que o atacante ele faça isso daí. Então isso daí é um dos modos que a Sophos tem para fazer essa proteção. Aí. Proteção de modo de segurança. Então, tem muita gente aí que abusa do modo de segurança do Windows. Então, toda vez que você tem algum tipo de problema, eu não sei se vocês lembram, a gente entra no modo de segurança do Windows. Quando você entra no modo de segurança do Windows, ele entra no modo absolutamente sem nenhum tipo de proteção. Então, ele não tem nada. É nessa hora que um atacante também ele pode estar mapeando aí a tua infraestrutura e quando você entra no modo de segurança, aí sim ele ataca. Com a Sophos você não vai correr esse risco, porque ele também trabalha no modo de segurança do Windows. Então, é indiferente, se você entrar no modo de segurança ou se você fizer o login de modo tradicional, ele vai fazer a proteção dos dois modos. Isso aqui é um diferencial que a Sophos tem. Isso é um baita diferencial. Se você verificar outros fabricantes, vocês vão ver que eles não conseguem fazer essa proteção quando você está no modo de segurança. Então, isso daqui é um ponto importante e é um diferencial aí grande que a Sophos tem. Live Response. Live Response é onde você acessa o desktop, né, de qualquer usuário. Então, hoje existe um problema bem grande quando um colaborador ele sofre qualquer tipo de ataque, muitas vezes para evitar qualquer tipo de movimento lateral, ele informa aí o administrador da rede, né, o Sophos Central, ele informa, e com isso o, o administrador ou o cara de cibersegurança ele consegue entrar dentro da máquina do usuário sem utilizar qualquer tipo de outra ferramenta, mas sim pelos Sophos mesmo, para ele verificar o que ele pode fazer, o que ele tem que deletar, o que ele tem que excluir, para evitar qualquer tipo de movimento lateral. Então, a gente consegue fazer esse live response, que é um acesso remoto, né, dentro do dispositivo, através aí da Sophos. Isso também é um grande diferencial aí de mercado. Eu consigo também executar toda a parte de scripts, fazer instalação, desinstalação de programas, executar ferramentas aí forenses, um burp da vida, qualquer coisa desse tipo, só para fazer aí essa parte de análise forense também, mesmo não sendo na minha máquina e eu acessando remotamente o dispositivo do usuário. Tá ok? Bom, eu falei para vocês que eu ia falar da Sophos, e qual é o grande diferencial? Nos últimos 16 anos, a Sophos ela tem sido líder de mercado quando a gente fala de endpoint protection. Então, a gente não está falando de uma solução que é uma solução nova, é uma solução. Não. A gente está falando de uma solução de mercado, onde ele nasceu com essa parte de segurança de endpoint. Então, aqui tem mostrando aí alguns concorrentes que a gente tem aí, né, de liderança de mercado também, mas a gente vê que a Sophos já há 16 anos ela está aí dentro da liderança aí. Isso daí é dentro do Gartner. Existe também o Gartner Peers Insight. O que é esse cara? Então, o Gartner Peers, diferente do Gartner, que ele é mais comercial, então o Gartner ele foca em venda com a tecnologia do produto. O Peer,
O peer, ele é a voz do usuário, é a voz de quem tem aquele, aquele agente ou quem tem aquele fabricante, né? Então ele vai dar notas. Então ele dá vários tipos de nota daí, desde a tecnologia, tempo de resposta, analisa também como é que está toda a parte do suporte técnico do fabricante, aonde ele está, como é que é o SLA desse fabricante, ou seja, ele faz uma super avaliação. E a Sophos, ela é reconhecida dentro do Gartner, né, então, como um Customer Choice, né? Então, a gente realmente tá muito bem aí dentro do Gartner Peers, ficando entre os primeiros lugares aí. Hoje a nota da Sophos está mais ou menos com 4,8 no valor até 5. É um dos valores mais altos aí que tem dentro do Gartner Peer. E também importante citar, dentro do Mitre. Então a Mitre, pessoal, é onde a gente consegue ver toda a parte de CVE, que é realmente aí o que importa. Essa é a grande verdade. Então, quando você entra dentro de uma Mitre, você consegue verificar quem são os grandes players aí que estão na frente e o que eles hoje estão protegendo, como é que está sendo a parte de proteção deles, o tempo de resposta, como é que está a integração aí que você consegue fazer com outros dispositivos ou com outros softwares, com outros apps, então é dentro da Mitre que você consegue ver isso daí também, tá ok? Bom, aqui, pessoal, a gente teve uma viagem aí rápida aí, né? Para a gente dar uma olhada o que é o Sofo 100 e como que a gente pode tá trabalhando isso daí. Agora eu vou fazer uma outra coisa para vocês. Eu vou fazer um ataque é, com ransomware para a gente mostrar como é que o Sofo 100 ele realmente trabalha. Só que eu vou fazer uma coisa bem diferente para vocês. Porque, primeiro, isso aqui é uma VM que ele não tem nenhum tipo de proteção, zero proteção, ok? E eu vou usar a minha própria máquina pessoal para fazer um ataque também. Então, olha, não façam isso em casa, senhores. Eu vou utilizar um Stag, que é um vírus bem pesado, e esse cara ele faz a parte de criptografia muito rápido. Então, primeiro eu vou mostrar para vocês o que acontece quando você não tem proteção dentro da sua infraestrutura. Todos os arquivos que vocês estão vendo são arquivos válidos, pode ver que eles funcionam muito bem. Deixa eu só pegar esse caminho aqui. Tá, todos os arquivos são arquivos válidos, tá ok? E agora eu deixei o meu vírus separado, é um stag aqui, esse cara. Eu coloquei uma senha nesse cara para evitar aí que ele faça qualquer tipo de arte. Eu vou renomear esse cara. Normalmente, na prática, pessoal, a gente não faz isso. Eu já mandaria executável com um script, alguma coisa assim, para que ele possa fazer aí a criptografia aí, seja lá onde eu tiver. Bom, agora ele já está aqui como um arquivo. Você viu que ele não deu nenhum tipo de alerta, absolutamente nada. E eu vou clicar nesse cara. Quando eu clicar é bem rápido. Cliquei, vou aqui para os meus arquivos, ele já começa a fazer a criptografia. Aqui eu tenho 530 arquivos, onde ele está mostrando que é muito rápida a parte de criptografia, são segundos aí e a sua máquina já está completamente criptografada. Então essa VM aqui eu já não tenho o que fazer com ela. Quando você sofre o ataque de ransomware, então, primeira coisa que a gente vê, criptografia. Eu não consigo abrir nenhum desses arquivos. Se eu tentar abrir, ele vai me informar. O Windows, ele não pode ser aberto porque ele está hoje na extensão .crab.
Então, o que, que ele deixa para mim aqui? Ele deixa aqui para mim um textinho. O que, que esse textinho ele fala para mim? Atenção, todos os seus documentos, arquivos, fotos, database, eles foram importados e criptografados para esse sessão.crab. O único modo de você fazer o recovery dos arquivos e obter uma chave é você entrando dentro do Tor. Então você faz a instalação do Tor Browser, abre esse Tor Browser, acessa essa URL e segue as instruções aí da página para quê? Para que você faça o pagamento dos meus bitcoins. Assim que você fizer o pagamento dos bitcoins, o atacante ele pode ou não, isso é o mais importante, né? Encaminhar para você essa chave única privada. Um estudo diz que 80% das empresas que pagam, principalmente empresas pequeno porte, eles não entregam aí as chaves para você fazer a descriptografação. Então, isso é um problema grave aí que vocês têm, ok? Então, aqui ele criptografou. E agora, eu vou para a minha máquina. Pô, pode ver que eu estou descendo aqui na minha máquina. Na minha máquina, eu tenho aqui a minha VM Primo também. Vou clicar nesse cara. Eu tenho aqui o vírus, o mesmo vírus. E eu quero que vocês observem, pessoal, o seguinte. Eu vou abrir o meu Sophos aqui, meu agente. E meu Sophos está dizendo nesse momento o quê? Está dizendo que o meu dispositivo está completamente protegido, ok? Eu vou fazer exatamente o mesmo passo que eu fiz no outro. Vou extrair esse cara. Só que quando eu extrair esse cara, está vendo como eu sou você e ele já me avisa? Ele avisa que tem uma detecção de malware. Ele já me avisou esse cara. Ele abre os eventos informando aqui que é um Trojan e automaticamente, vocês viram o que ele faz? Ele elimina o malware. Então, isso aqui é um grande diferencial. Vocês puderam ver a velocidade que acontece. Então, se eu for verificar, tá vendo que ele deletou o malware, então ele não permite que o malware ele fique. Se a gente for fazer isso aqui de novo para vocês verem que não foi muito rápido, eu acho. Vou extrair de novo. Meu Sophos detectou a ameaça, mostrou o evento, é um Genji Crab, mostra para mim da onde veio, quem foi o usuário, o que, que ele fez, qual foi a senha que eu utilizei. Então ele mostra tudo aqui para mim. E daqui em segundos, após ele fazer essa verificação, ele elimina a ameaça, que ele já matou a ameaça. Pode ver que não está mais aqui o arquivo. Então, esse é um grande diferencial que a gente tem. E isso daqui também, pessoal, eu estou fazendo dentro da minha máquina da empresa, a máquina que eu utilizo. Eu gostaria de ver um fabricante fazer isso aí desse modo, né? Tem que ter bastante coragem para estar fazendo isso daí. Bom, agradeço, pessoal, aí a todos, né? Agora a gente vai abrir para algumas perguntas, né, Nicole? Então, quem tiver algumas perguntas, pessoal, fiquem à vontade aí para fazê-las para a gente.
Eu vi, né? O Gabriel ele fez uma pergunta aqui, pessoal, se ele tem proteção contra periférico. Então, o Sofosem não. Porém, um diferencial que a gente tem também. O Sophos Central é a console, é o dashboard, onde a gente tem tudo dentro da Sophos. Quando você acessa o Sophos Central, ele tem também ali a proteção de firewall. Então você consegue fazer todo tipo de proteção de perímetro também. Só que isso daí ele é à parte, né? Com relação ao USB, sim, a gente consegue fazer toda a parte de proteção de USB. Inclusive, a gente consegue até fazer a parte de bloqueio de, de USBs e a gente consegue separar se qual é o tipo de dispositivo USB que o cara tem. Para quê? Para que a gente não bloqueie aí um fone de ouvido, um teclado e tudo mais que a pessoa tem. Então você consegue realmente dizer aí o que você quer que bloqueie dentro do seu USB. Controle de acesso web. Então, proteção do web ou até do DNS. Ele também ele é um EDR, então ele não tem isso daí. Porém, também dentro do Sophos Central você consegue também é, ter essas features de proteção de web, proteção de e-mail, proteção do DNS, ZTNA, proteção de firewall, ou seja, dentro da Sophos Central a gente consegue ativar tudo numa única só console, um único só dashboard, onde você consegue ter toda a parte de proteção, ok? Bom, pessoal, até queria reforçar algumas mensagens para vocês. A gente está, primeiro falando de Sofusem, a grande ideia do Sofusem é entrar com um produto que vocês já conhecem, que o parceiro já conhece, que é muito reconhecido de mercado, mas com uma oferta para entrar no canal, no final, na verdade, que tem ali até 100 usuários. Então, a ideia é que a gente tenha um benefício melhor, um valor melhor vindo da própria Sofos, para que vocês tracionem vendas, às vezes em aqueles caras que estão olhando soluções muito menores, ou que alguns fabricantes que não citaremos nomes, mas que a gente sabe que seria mais barateiro, que teria uma oferta melhor do que entrar com Sofos. Então, a ideia é que a gente consiga entrar com Sofos em todos os lugares e ter disseminar isso melhor de um produto que vocês já conhecem. Então, tendo até 100 usuários dentro das organizações, a gente consegue entrar e não se preocupem, porque caso você vá renovar depois e esse cara crescer um pouco o ambiente dele, a gente consegue barganhar com a Sofos para que vocês consigam entrar em ofertas muito semelhantes também. Então a ideia é ter um produto que vocês já conhecem, que é o antigo Sixa, o Sofos EDR, com uma oferta melhor, falando financeiramente. E um requisito que a gente tem é realmente que o RO esteja no nome de vocês, para que a gente disponibilize essa oferta do Sofos 100. Mas a ideia é realmente que vocês tenham esse acesso. E queria dar um lembrete para vocês também, estão todos convidados, a gente vai ter um treinamento amanhã aqui na WDC, presencialmente, falando de Taegis, uma outra vertical da Sofos, que é a SecureWorks, que foi adquirida com as suas novas soluções. Então, a gente colocou no chat o link para vocês, estão mais do que convidados, vai ser aqui na nossa sede, o pessoal da Sofos vai estar aqui com a gente para fazer esse treinamento, é só se inscreverem e a gente recebe vocês aqui amanhã, tá bom? Muito obrigada. Caso tenha mais alguma pergunta, estamos à disposição. E tem os nossos contatos. Se não tiverem, contatem seus vendedores, mandem mensagem. A gente vai ajudar vocês, que seja aonde vocês estiverem, a gente realmente está à disposição para o que vocês precisarem, tanto tecnicamente como comercialmente. Pensem na WDC como um braço a mais, além do que vocês já têm dentro de casa, além da Sofos, para poder te ajudar e realmente ter esse relacionamento mais próximo para o que vocês precisarem mesmo. Muito obrigada pelo tempo de vocês, a gente agradece bastante e até o próximo webinar. Valeu, pessoal. Obrigado, hein?